Livro Venha Andar sobre as Águas. Autor John Ortberg. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Mateus 14, 26 ao 30. Capítulo 6. Gritos de medo. Não há nada a temer, senão o medo. Henry David Thoreau. Você é capaz de adivinhar qual o mandamento mais repetido nas Escrituras? Não é para exercitarmos mais o amor. Pode ser essa a essência da vontade de Deus para o ser humano, mas não é uma instrução mais frequente. Quem escreve sobre vida espiritual costuma se referir ao orgulho como a raiz da natureza caída do homem. Mas o imperativo mais frequente na Bíblia não diz respeito a evitá-lo, nem ao aprimoramento da humildade. Não se trata da ordem de guardar a pureza sexual ou de andar com integridade, por importantes que sejam essas qualidades. O mandamento que aparece nas Escrituras, mais vezes que qualquer outro, a instrução de Deus mais repetida, encontra expressão em duas palavras: não tema. Não tenha medo. Ser forte e corajoso. Confia em mim. Não tema. Por que Deus nos manda não temer? O medo não parece ser o maior mal do mundo. Nunca constou na lista dos 7 pecados capitais. Na igreja, ninguém é disciplinado por sentir medo. Então, por que Deus diz aos seres humanos para deixarem de ter medo mais do que qualquer outra coisa? Desconfio que o objetivo de Deus não seja tanto por nos poupar de um incômodo emocional. Na verdade, ele costuma dizer: não tenha medo, incentivando as pessoas a fazer coisas que só lhes aumenta o receio. Acho que Deus diz não tenha medo com tanta frequência porque o medo é o motivo número 1 pelo qual os seres humanos são tentados a evitar fazer aquilo que ele pede. O medo é a principal razão pela qual as pessoas se recusam a sair do barco. Por isso precisamos ouvir essa mensagem o tempo todo. Lloyd Ogilvie observa que são 366 os versículos bíblicos que dizem não tenha medo, um para cada dia do ano, inclusive os bissextos. Uma parábola sobre coragem. Uma menininha de 2 anos de idade para a beira da piscina. Pule, grita o pai, de braços abertos. Não tenha medo, confie em mim. Não deixe você cair. Pule. Naquele momento, ela é um poço de conflitos interiores. De um lado, tudo lhe diz para não sair do lugar. A água é funda, gelada e perigosa. Nunca fez isso antes. Não sabe nadar. E se alguma coisa der errado? Tudo pode acontecer. Afinal, é seu pequeno corpo que está em jogo. De outro lado, lá está o pai, dentro da água. Ele é o maior e mais forte que ela e tem se mostrado mais ou menos digno de confiança nos 2 últimos anos. Parece confiante quanto ao resultado da experiência. Trava-se uma guerra entre medo e confiança. Pule, diz a confiança. Não, diz o medo. Ela não pode ficar parada na beira da piscina pelo resto da vida. Em algum momento, terá de tomar uma decisão. A questão não se resume apenas ao medo ou à confiança, tanto faz. Em seu interior, arde a pequenina chama do desejo.
e ela determinará seu destino, fazendo-a pular ou recuar. Qualquer que seja a opção da menininha, terá consequências importantes. Se resolver pular, aumentará sua confiança na capacidade do pai para segurá-la. Na próxima vez, será mais fácil pular. A água lhe dará menos medo. Por fim, aprenderá a ver como alguém que não se deixa conter pelo medo. No entanto, se decidir não pular, também haverá consequências. Perderá a oportunidade de descobrir se seu pai merece confiança. Na próxima vez, se mostrará ainda mais inclinada a optar pela alternativa mais segura. Aprenderá a se ver como alguém que não reage com grande bravura aos desafios. Fará o possível para evitar, no futuro, o confronto com decisões envolvendo medo. Quero que meus filhos tenham medo de água até o limite da conveniência. Lembro-me de certa vez, quando nossas filhas eram muito pequenas, em que eu brincava com elas na piscina de um hotel. Avisáramos Mallory, na época com 2 anos, para não ir para o fundo sozinha ou poderia se afogar. Mas parece que não definimos muito bem o significado de afogar para ela. Em determinado momento, quando a irmã mais velha pulava em meus braços, ouvi alguém mergulhando atrás de mim. Virei-me e percebi que Mallory entrara na água e estava completamente submersa, e assim permaneceu por cerca de meio segundo. Puxei-a para fora no mesmo instante e ela começou a gritar: "Eu me afoguei! Eu me afoguei!" O medo tem seu lugar, mas quero que a confiança seja mais forte. Não pretendo deixar que o não do medo triunfe sobre o sim da fé. O medo aparece 2 vezes na história em que Jesus anda sobre as águas. Primeiro, os discípulos viveram medo por não entenderem que Jesus estava com eles na tempestade. Daley Bruner escreve: Jesus diz: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Como vimos no capítulo 1, ele não está apenas se identificando: "Sou eu." Trata-se de uma revelação de Deus. O grande eu sou está no meio deles. São as palavras de Isaías que ganham vida. Não tenha medo, pois eu resgatarei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, e porque eu o amo. Um jovem discípulo levantou-se junto à murada do barco. Jesus está sobre as águas e lhe estende a mão. "Venha." "Pule," diz a confiança. "Não," diz o medo. Pedro pulou. Por uns instantes, tudo correu muitíssimo bem. Então o medo atacou pela segunda vez. Pedro reparou no vento. Isso levou a uma nova fase. Ele ficou amedrontado. Sua reação ao vento e à tempestade foi ceder ao medo. Perdeu a confiança de que Jesus era senhor da situação. Não só afundou na água, como também na própria ansiedade e preocupação. Creio que Deus diz: "Não tenha medo" com tanta frequência, porque o medo tem a capacidade de penetrar mais depressa que qualquer outra coisa. Destrói a fé e torna-se o maior obstáculo à confiança e obediência a Deus. O homem de meia idade sente-se chamado a mudar de profissão, a fazer algo ousado para Deus, porém o medo o detém. A mulher sente-se prisioneira de um casamento que só lhe traz sofrimento e dor, mas o medo a impede de reconhecer a realidade e buscar ajuda. A cristã de longa data enfrenta enormes dificuldades para amar a Deus, com medo de que isso cause algum sofrimento. Fica nervosa quando tudo vai bem por muito tempo. Afinal de contas, não há mal que sempre dure, mas principalmente não há bem que nunca acabe. A jovem sente-se pressionada pelos pais a dar à vida um rumo que não lhe agrada, mas o medo a impede de dizer a verdade.
O rapaz pede em casamento a namorada que não ama, e é o que todo mundo espera dele. O medo não o deixa descobrir o que de fato existe em seu coração e agir com sinceridade. Outro homem adoraria manter um relacionamento e casar-se, mas o medo o impede de convidar uma mulher para sair e de se envolver num relacionamento sério. O homem de idade tem medo de morrer. Nunca disse nada a ninguém. Receio que pensariam a seu respeito se descobrissem. O bem-sucedido homem de negócios põe em risco a saúde financeira e a fatia de mercado de sua empresa todos os dias. Jamais pensou em si mesmo como alguém que tem medo. Considera-se um modelo de coragem, intrépido e arrojado. Mas não ousa se abrir, demonstrar os sentimentos que guarda desde criança. Não pode se dar ao luxo de perder o controle ou dar sinais de fraqueza. Essa ideia o apavora. Tenho enorme admiração por pessoas que lutam o tempo todo contra o medo, mas quando precisam tomar uma decisão, optam por pular. Uma coisa é o pulo de alguém de personalidade tipo T, mas quando uma pessoa, para quem o risco não é um elemento natural, resolve se colocar junto à murada e sair assim que Deus chama, ou quando se debate com a preocupação e a dúvida, e mesmo assim obedece, tremendo porém confiante, demonstra coragem de verdade. E qualquer um de nós pode agir assim. Talvez nem todos nos transformaremos em pessoas de personalidade tipo T, que saem pulando de paraquedas, bang jump ou asa delta. Mas todos nós defrontamos com circunstâncias em que temos de optar entre confiança e medo. Esses dois elementos disputam o coração humano, seu coração, já há muito tempo. No fim, um dos dois triunfará. Pense em sua vida. Onde Jesus o convida a pular para ele em completo abandono? O que o segura dentro do barco? Suspeito que seja o medo. Vamos passar algum tempo estudando a anatomia do medo. O que é e qual o preço de viver com medo? O que é o medo? Em sua forma mais simples e benigna, o medo é um grito de alerta interno denunciando a proximidade do perigo e aconselhando-nos a tomar algum tipo de atitude a respeito. Tem por função aquilo que os estudiosos chamam mecanismo de autocorreção. Ser desagradável o suficiente para nos mostrar a agir, afastando-nos daquilo que nos ameaça. Prepara nosso corpo para fugir, esconder-se ou lutar. Existe um vasto componente psicológico no medo. Um amigo meu certa vez tentava se preparar para a conversa que deveria ter com uma pessoa bastante intimidadora. Conversando sobre o assunto com a esposa, confessou: "Sabe, quando penso no que terei de fazer, as palmas de minhas mãos ficam molhadas de suor." Cerca de 1 hora mais tarde, incapaz de pensar em outra coisa, comentou: "Sabe, quando penso no que terei de fazer, minha boca fica seca." Ela lhe deu o seguinte conselho: "Pois então, por que você não lambe as palmas das mãos?" O que estava acontecendo que fazia o corpo dele reagir daquela maneira? O medo envolve muitas coisas. Primeiro, o cérebro pressente o perigo. Na verdade, em inglês, a palavra medo origina-se de um termo antigo que significa perigo. O escritor de artigos científicos Rush Dozier fala de um processo primitivo de medo, baseado no sistema límbico, que consegue detectar o perigo após 1/10 de segundos da percepção inicial, antes que a capacidade de tomar decisões conscientes tenha a chance de ser acionada. Determinadas experiências, com um barulho ensurdecedor ou um olhar para baixo estando em um lugar muito alto, parecem fazer parte de nosso circuito impresso, prontas para produzir medo desde o nascimento. Os cientistas afirmam que certos medos são inatos, ao passo que outros são aprendidos. O teólogo e comediante Dave Barry comenta: "Todos nós nascemos com
conjunto de medos instintivos, de cair do escuro, de lagostas, de cair em cima de lagostas no escuro, de falar em uma reunião do Rotary Club e das palavras necessário montar antes de usar. A velocidade incrível desse processo nos ajuda a reagir de imediato ao problema em potencial, mas também significa que nossa reação inicial ainda não foi filtrada por um processo mais lento, o chamado sistema racional de medo. Para citar um exemplo, é por isso que na montanha-russa ou assistindo um filme de terror, as pessoas conseguem ficar apavoradas e rir ao mesmo tempo. O sistema primitivo de medo grita que estamos em perigo, enquanto o racional diz que está tudo bem. Assim que uma reação de medo é acionada, o corpo entra em ação. Hormônios estimulantes, como a adrenalina, são bombeados para os músculos e para a corrente sanguínea. O sangue desaparece da superfície da pele, produzindo a palidez de medo, e é direcionado para músculos maiores, como os das pernas, permitindo uma fuga rápida. O coração dispara para permitir que o corpo se movimente com grande rapidez. Os olhos arregalam-se e as pupilas aumentam, de forma a absorver o máximo de informação. Outros sistemas do corpo, reprodutivo, digestivo e assim por diante, são suspensos para nos impulsionar à ação. O medo bom existe. O medo que impede que uma criança de tocar o forno quente, o medo que impede você de dirigir feito um louco, o medo que impede o homem de se vestir como de fato gostaria, com um tecido xadrez de cores vibrantes que expressam sua verdadeira personalidade, por temer a reação da mulher. Se o medo só acontecesse quando de fato necessário, quando você está prestes a ser atropelado por um caminhão ou perseguido por um maníaco assassino, não teríamos com que nos preocupar. O problema é que, para a maioria de nós, o medo surge quando não pode ajudar em nada e sem que ninguém o tenha convidado. Pode estar relacionado a coisas, na verdade, que não me ameaçam e pode me deixar paralisado, em vez de me fazer agir. Em alguns casos, o medo passa de esporádico a habitual. Quando isso acontece, deixamos de estar preocupados para sermos preocupados. A preocupação é uma forma especial de medo. A distinção tradicional diz que o medo é provocado por fontes externas, ao passo que a preocupação ou ansiedade é produzida no interior. No entanto, ambos originam as mesmas reações físicas. A preocupação é o medo que desfez as malas e assinou um longo contrato de locação. Ela nunca vai embora por decisão própria, tem que ser desalojada. Infelizmente, o dom da imaginação, que faz da mente humana algo tão glorioso, também colabora para aumentar sua vulnerabilidade com a preocupação. Joseph Ledoux, neurocientista da Universidade de Nova York, resume o problema da seguinte forma: um rato não consegue se preocupar com a queda da bolsa de valores. Nós sim. Precisamos encarar com toda a seriedade o aspecto físico do medo. É parte de nossa condição de seres humanos. Um artigo publicado na revista do jornal New York Times citava uma pesquisa indicando que algumas pessoas têm uma predisposição acentuada e aparentemente genética para o medo e a ansiedade. Chegaram mesmo a isolar um gene, o CLC6A4, no cromossomo 17q12. Pessoas dotadas de uma versão mais curta desse gene têm maior probabilidade de se preocupar do que quem recebeu uma versão mais comprida. Agora que sabe disso, você está preocupado com a possibilidade de ter a versão mais curta?
Por esse motivo, a consulta a um médico ou psiquiatra pode ser fundamental para descobrir se existe uma razão fisiológica para a ansiedade constante. Por exemplo, determinados tipos de cismas ou obsessões estão associados a problemas em uma região do cérebro chamada córtex cingulado. Os medicamentos que impedem as células dessa região de superaquecer não substituem a fé, mas espelham o fato de que somos seres físicos tanto quanto espirituais. Em geral, a quantidade de mandamentos na Bíblia indica que o medo costuma ter um papel destrutivo na vida de homens e mulheres. O medo, de acordo com as suas e as minhas experiências, não é uma coisa boa. Muitas e muitas vezes nas Escrituras, o medo ameaça impedir que as pessoas confiem em Deus e lhe obedeçam. Ao se deter na borda da piscina, a menininha sabe bem o preço que deverá pagar por pular. A água fria é assustadora e ela pode até morrer, coisa de que mais tem medo. Mas essa menina, bem como você e eu, não tem muita consciência de que existe um preço a ser pago por não pular. Viver sob o medo crônico exige o mais alto de todos os preços. A esse respeito, Susan Jeffers diz o seguinte: avançar mesmo com medo é menos assustador que viver com o medo subjacente do sentimento de impotência. Portanto, vamos analisar o alto custo de viver com uma disposição mental para o medo. Perda da autoestima. A Associação Americana de Psicologia publicou um livro há algum tempo que resume todas as pesquisas feitas nos últimos anos sobre autoestima. Concentra-se em um paradoxo básico. Por que tanta gente sem autoestima conta com tantos motivos para tê-la elevada? São pessoas que conseguiram algumas coisas importantes, capazes, atraentes e estimadas. No entanto, lutam com a autoestima. Outras, ainda que conseguiram muito e parecem bem-sucedidas, mostram-se inclinadas a duvidar de si mesmas e se sentem incompetentes. Não apenas isso, como também muita gente incentivada e admirada por pessoas importantes tende a não acreditar no que lhe dizem e luta com a autoestima do mesmo jeito. Todas as pesquisas indicam que, em geral, a autoestima pode ser reduzida a uma questão. Ao deparar com uma situação difícil, você segue em frente, age e encara o problema de cabeça erguida, ou o evita, se acovarda e corre para um esconderijo qualquer. Se você é do tipo que age, conhece a sensação de prazer que isso dá, mesmo que o resultado não seja perfeito. Fiz algo muito difícil, aceitei o desafio. Você cresce. Evitando enfrentar a situação ameaçadora, mesmo que tudo acabe bem, por dentro você diz: a verdade é que me acovardei. Não fiz algo difícil, escolhi o caminho mais fácil. A fuga destrói o senso interior de confiança e estima. Por isso, receber um elogio, mesmo sincero, costuma não ajudar muito. Quem foge sempre se torna especialista em administrar impressões, fingindo ser o que imagina aceitável para os outros. No entanto, mesmo quando somos bem-sucedidos na administração das impressões que as pessoas têm de nós e conseguimos arrancar-lhes elogios, por dentro fazemos pouco caso disso tudo. Se você conhecesse a verdade a meu respeito, não me admiraria. Você só admira aquilo que lhe permito ver em mim. Mas quando você enfrenta um desafio, ele o faz crescer por dentro, mesmo que seu desempenho deixe a desejar. Há pouco tempo, eu e 3 amigos que trabalham comigo na igreja atravessamos o país de avião. Como o voo estava lotado, não pudemos sentar juntos. Um de nós desafiou os demais. Trabalho para uma igreja que gosta de desafios difíceis. Vamos ver quem consegue ter a conversa mais significativa com um estranho, espiritualmente falando, a caminho de casa. Algumas pessoas que conheço parecem converter companheiro de voo com regularidade, mas acho que escolho sempre a companhia aérea errada,
pois sem dúvida, essa não é a minha experiência mais comum. O desafio fora lançado. Agora cabia a mim aceitá-lo ou evitá-lo. Sentei-me e virei para observar o homem à minha esquerda. Era um executivo, absorto no trabalho em seu laptop. Estava usando um dos mais belos ternos que já vi. Parecia saído de um anúncio de Armani. Que bom, pensei, porque ele deve ter uma caneta bem cara, que vou pedir emprestada para desenhar um esboço do plano de salvação, e assim puxar assunto. A situação, porém, não era ideal para conversar. Todo mundo no avião estava irritado por causa da quantidade de passageiros e porque decoláramos com atraso. Quando serviram o jantar, aproveitei para trocar algumas palavras com ele, determinado a conduzir a conversa numa direção espiritual. No entanto, tive problemas para retirar o alumínio que cobriu o molho da salada. Fiz tanta pressão que de repente todo o molho voou pelos ares em uma massa compacta e resolveu aterrissar sobre o terno de meu companheiro. O resultado não foi uma simples mancha. Sua calça parecia a pele de uma vaca malhada. A comissária de bordo e eu levamos 25 minutos para convencê-lo de que água com gás eliminaria as manchas. Ele passou 30 minutos dentro do sanitário. Bem, àquela altura, tudo que eu queria era evitar qualquer conversa com o homem. Só ficava pensando, e agora o que faço? Imaginei algo do tipo, água com gás vai limpar a mancha de sua calça, mas sabe o que pode tirar a mancha de sua alma? Contudo, achei que essa abordagem não seria muito eficaz. De qualquer forma, voltamos a conversar. Acabei descobrindo não só que ele já era cristão, como também conhecia alguma coisa sobre minha igreja, a Willow Creek. Então é lá que você trabalha? Perguntou. Sim, meu nome é Bill Hybels. Sou o presidente daquilo tudo. Estou brincando, disse-lhe meu nome verdadeiro e acabamos tendo uma conversa significativa sobre vida espiritual. Ao descer do avião, no entanto, levava comigo um sentimento de satisfação por ter aceito o desafio. Nem tudo saíra como eu planejara. Muito pelo contrário. Há algo em aceitar um desafio que é muito importante para nosso bem-estar interior. Anote isto. Quando se encontrar numa situação que dá medo, se encará-la de cabeça erguida, seguirá uma enorme satisfação ao constatar que demonstrou coragem. Por que não vive sua própria experiência na área de confiança esta semana? No momento em que for tentado a evitar o confronto, opte por manter-se firme e avance. Enfrente o encrenqueiro que vem incomodando todo mundo, ou você no trabalho. Molhe os pés em uma tarefa em que você tem adiado por medo de achá-la difícil ou desagradável. Expresse sua verdadeira opinião quando conversar com aquela pessoa a quem você costuma tentar impressionar ou satisfazer. Assuma a responsabilidade por uma decisão difícil que tem evitado tomar. Dê o telefonema de que tem se esquivado. Reconheça em oração diante de Deus um pecado ou uma falha de caráter que vem tentando ocultar. Peça ajuda para mudar e compartilhe essa experiência com alguém. Quando fizer isso, você se tornará um pouco mais forte por dentro. Mas se fugir, recusando-se a dar um passo difícil ou a dizer uma palavra mais dura, você morrerá um pouco. E se isso se transformar em padrão, com o tempo você passará a se ver como alguém incapaz de lidar com os desafios da vida. Onde deveria haver a base interior para a força e determinação, encontrará apenas medo e ansiedade. Aprenderá a viver com medo e se esquivando. E mesmo que pareça dar tudo certo e que as pessoas fiquem impressionadas com sua vida, você estará contraindo uma dívida interna que levará o resto da vida para saldar. Perda do destino.
Se viver com medo, você nunca experimentará o potencial que Deus lhe deu. Como já vimos, crescer sempre envolve risco e o risco envolve medo. Há pouco tempo, almocei com um amigo que, sem sombra de dúvida, foi chamado por Deus para fazer coisas tremendas. Trata-se de alguém com enorme capacidade, artista talentoso, escritor extraordinário. No entanto, tem um emprego que o está matando. Não exige o exercício de suas maiores habilidades, nem lhe desperta a paixão. Tudo o que ele faz é esperar a hora de marcar o ponto. Então, por que o mantém? Medo. Para ser mais específico, medo de fracassar. E se tentar uma coisa nova e não der certo? E se não for tão capacitado quanto imaginava? Por estranho que pareça, ele também tem medo do sucesso. Se tiver êxito, talvez as pessoas esperem demais dele. As apostas podem subir muito e ele se sentirá ainda mais pressionado. Às vezes, temos mais medo do sucesso do que do fracasso. Ou seja, enquanto não conseguir uma garantia inexpugnável de que tudo dará certo, enquanto todos os riscos não forem removidos, ele continuará onde está e morrerá estagnado. Por fim, caso esse padrão não se altere, chegará a hora de se aposentar. Meu amigo se sentirá aliviado por deixar o emprego e procurará passar os anos que lhe restarem de vida no máximo de conforto possível. E nunca terá feito aquilo para o que Deus o gerou. Nunca terá se tornado aquilo que Deus o criou para ser. O medo lhe custará seu destino, um preço alto demais a ser pago. Perda da alegria. Você já conheceu alguém de uma alegria contagiante e ao mesmo tempo preocupado ao extremo? O medo destrói a alegria. Passe a vida dentro dele e você conhecerá a dor da ansiedade constante, crônica da pior espécie. Supere-o e conhecerá o verdadeiro prazer. Um amigo meu meteu-se até o pescoço em um desafio muito difícil. Tudo estava em jogo, seus relacionamentos, emoções e até sua vida espiritual. Nunca fui tão vulnerável a Deus, confessou-me. Passo o tempo todo dizendo às outras pessoas envolvidas: tenha fé, Deus vai operar. Mas meu pensamento é: acho bom ele operar mesmo. Observando meu amigo, vi em seu rosto as marcas de alguém que empenhou toda a sua coragem buscando confiar e obedecer. Entusiasmo, expectativa, suspense, oração, um profundo senso de dependência, de estar envolvido em atividades significantes, de sentir aproveitado até o limite da sua própria capacidade. Percebi que ele nunca se divertira tanto. Estava vivendo a vida, nada mais, em toda a sua plenitude. Saíra do barco. A confiança diante do medo e do desafio produz alegria. No entanto, ceder ao medo significa matar a alegria. De acordo com uma pesquisa recente, em geral, as pessoas que se preocupam demais têm muita imaginação. Quase sempre são pessoas com um QI acima da média, têm um grande potencial criativo. Porém, deixam a imaginação pender para o negativo, tendem à dramaticidade. E se acontecer alguma coisa ruim? E se eu me envolver em um acidente e destruir o carro? E se eu perder a carteira com meus documentos? E se meu sermão não convencer ninguém? Todas essas coisas são incertas, futuras e talvez nunca aconteçam. Na verdade, a maioria delas não acontecerá. Mas quando vivo com uma perspectiva cheia de medo, dou a esse tipo de coisa o poder de me roubar a vida agora. Uma perspectiva saudável nos permite avaliar essas hipóteses com realismo, ajudando-nos a seguir a vida. Se você destruir seu carro, compre um novo. Se perder a carteira com os documentos, compre uma nova e providencie a segunda via. E se o seu sermão for muito fraco?
convença a igreja a mandar o pastor passar férias no Havaí. Mas quando se vive com medo, o poder do "e se" nos sufoca e passamos a vida inteira sem alegria. Alegria e medo são incompatíveis. Perda da verdadeira intimidade. Medo e esconderijo andam juntos, feitos adolescentes e hormônios. O primeiro registro de medo reflete isso. Onde está você? Era Deus querendo saber do paradeiro de Adão. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Desde então nos escondemos atrás de sorrisos que na verdade não sentimos, de palavras cordatas em que na verdade não acreditamos. Na maioria das vezes, atrás de coisas que na verdade sentimos e nas quais acreditamos, mas que nos recusamos a dizer. Quando crianças, de vez em quando meus pais obrigavam a mim, meu irmão e minha irmã a brincar o jogo do silêncio. Talvez você conheça as regras. Quem permanecer calado mais tempo ganha. Uma brincadeira muito popular entre os pais. Um dia, estávamos no meio de um jogo que já durava horas. Nós, crianças, demonstrando uma disposição inesperada para nossos pais. Quando de repente um pensamento me ocorreu. Não sou obrigado a participar. Não sou obrigado a participar do jogo do silêncio porque duvido que meus pais me castiguem de verdade se eu falar. Não sou obrigado a participar do jogo do silêncio porque, mesmo que me castiguem, não há nada pior que ficar sentado sem abrir a boca, minuto após minuto após minuto. Não sou obrigado a participar do jogo do silêncio porque já tenho 17 anos e começo a achar essa brincadeira ridícula. Odeio confessar, mas de vez em quando, hoje em dia, por motivos muito diferentes, ainda brinco de jogo do silêncio. Com frequência, maior do que gostaria de admitir. Evito dizer o que penso ou sinto por medo. Receio o que pensarão de mim, ou a dor do conflito que poderia surgir, ou despender mais energia do que estou disposto, consertando o estrago em meu relacionamento. Você brinca de jogo do silêncio quando finge que alguma coisa não o incomoda, sendo que a verdade é o oposto. Ou quando aparenta concordar com alguém, mas na verdade discorda. Ou quando age como se não se importasse, mas na verdade se importa. Nas igrejas, as pessoas costumam fazer este jogo muito bem em nome da paz. Só que uma paz edificada sobre a verdade. Pelo contrário, nem é paz, e sim mera ausência de conflitos graças ao refúgio em esconderijos. Conheço casais que fizeram um jogo do silêncio um com o outro durante anos. A intenção era evitar as brigas, acabaram evitando também a intimidade. Conheço empregados que fizeram jogo do silêncio no trabalho. Não querem provocar ondas, nem desestabilizar o barco, mas passam anos sentindo-se ressentidos e frustrados. Conheço cristãos que fazem o jogo do silêncio com amigos e vizinhos incrédulos. Podem evitar o constrangimento ou a rejeição, mas perdem a chance de compartilhar sua fé com intrepidez e oferecer uma vida espiritual às pessoas afastadas de Deus. Com quem você está fazendo o jogo do silêncio? Com o chefe, com o cônjuge, com um parente mais agressivo, com um filho voluntarioso? Com um colega de trabalho obstinado? Com alguém em posição de autoridade que o intimida? O medo sempre está por trás do jogo do silêncio. Perda da disponibilidade para Deus. O medo sussurra ao ouvido que, na verdade, Deus não é assim tão grande para cuidar de nós. Diz que não estamos seguros em suas mãos. Faz-nos distorcer o modo como pensamos a seu respeito. Quando eu estava fazendo mestrado, eu tratava de alguns pacientes. Um deles tinha uma fobia relacionada a voar. Quando criança, essa moça passara por uma experiência traumática dentro de um avião e nunca mais se recuperara. Submetia a um processo chamado dessensibilização sistemática, o qual implica aprender a relaxar.
É fisicamente impossível para o corpo sentir medo em estado de relaxamento. Ao mesmo tempo em que se formam imagens mentais cada vez mais vívidas de situações de voo. Por fim, a pessoa consegue entrar em um avião e viajar. Como ela era cristã, conversávamos um pouco sobre onde estava Deus nisso tudo. Você não sabe que Ele está com você em qualquer lugar? Perguntei-lhe. Entre as últimas palavras de Jesus estão justamente estas: Eu estarei sempre com vocês. Não, ela respondeu rindo. Na verdade, ele disse: Embaixo, estarei sempre com vocês. Não há limites para a sua presença. Não existe um lugar onde possamos ir ou atividade em que possamos nos dedicar em que Ele não esteja nos guardando. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. O medo, porém, tenta nos convencer de que não é nada disso. O medo criou mais práticas heréticas que qualquer má teologia, pois nos faz viver como se servíssemos a um Deus limitado, finito, presente apenas em parte, semi-competente. Lembro de uma mulher que namorava um homem, mesmo sabendo que não devia. Ele tinha uma vida cheia de padrões de comportamento pecaminosos, alguns muito sérios e todos mal resolvidos. Ela precisava tomar uma decisão, mas se rompesse com ele, ficaria sozinha. Achando que não conseguiria suportar a situação, casou-se com ele. E está mais solitária hoje do que na época de solteira. O que aprendia aquele relacionamento, mesmo sabendo que devia dar-lhe um basta? Medo. Teve medo de que Deus não conseguisse protegê-la de uma solidão insuportável. Hoje seu destino é uma montanha de arrependimento. Se tivesse confiado em Deus, pergunta-se o tempo todo. Você nunca saberá se Deus é digno de confiança se não correr o risco de obedecer-lhe. Ao chegar o fim da vida, todos aqueles e si transformam-se em o que teria acontecido. O que teria acontecido se eu tivesse confiado em Deus? Se você se render a uma disposição mental redigida pelo medo e no fim da vida descobrir que a única forma de preencher os dias é sentado em uma poltrona confortável assistindo a TV, esse pensamento com certeza lhe ocorrerá. O que teria acontecido se eu tivesse confiado em Deus? O que poderia ter feito? Em que me teria tornado? Um preço alto demais a ser pago. O medo é transmitido de geração em geração. Estudiosos das ciências sociais dizem que somos a cultura mais preocupada que já existiu. A expectativa de vida mais que dobrou no último século. Conseguimos curar mais doenças do que nunca. Nenhum grupo de seres humanos foi tão saudável, mas também nunca houve um grupo que se preocupasse tanto com a saúde. A toda hora lemos artigos a respeito das incríveis enfermidades que nos afligem. O jornalista Bob Garfield analisou artigos sobre saúde nos jornais Washington Post, USA Today e New York Times e descobriu, de acordo com os especialistas, que 59 milhões de americanos sofrem do coração, 53 milhões sofrem de enxaqueca, 25 milhões têm osteoporose, 16 milhões lutam contra a obesidade, 3 milhões têm câncer, 12 milhões apresentam problemas graves como lesões no cérebro. O resultado é que 68 milhões de americanos têm enfermidades sérias, um número alarmante, considerando-se um país de 266 milhões de habitantes. Como Garfield observa, ou estamos condenados como sociedade, ou alguém está aproveitando da situação. Leonard Swett escreve: O medo está dominando nossa necessidade de segurança. Basta ver os carros para constatar como funciona essa questão. Primeiro instalamos cintos de segurança na linha da cintura, depois passando por cima do ombro. Em seguida, unimos os dois modelos em um só. Então criamos mecanismos que prendem o cinto e não nos deixam sair do lugar, no caso de freadas bruscas. Depois vieram os airbags
Em pouquíssimo tempo estaremos passeando dentro de um gigantesco marshmallow. A mídia nos assusta porque o medo é bom para as vendas. O trabalho de determinadas agências do governo é sempre divulgado, pois sua sobrevivência financeira depende da percepção dos cidadãos de que lhe prestam um serviço, protegendo de perigos assustadores. Além de tudo isso, muitos de nós aprendemos sobre o medo com a família. O que sua mãe dizia quando você saía para a escola? São raras as que aconselham os filhos a correr riscos, a não temer o perigo, e só a não esquecer de olhar dos dois lados antes de atravessar a rua. Em geral, o conselho materno segue a linha. Tome cuidado, você pode se machucar. Não brinque com esse galho, pode furar seu olho ou de outra criança. Você já conheceu alguém que perdeu o olho brincando com um galho? Somos criados para ter medo. Para os pais, essa talvez seja a pior parte. Os próprios sonhos, chamados e esperanças foram prejudicados por medos e preocupações distorcidos. Por isso, acabam limitando os sonhos, chamados e esperanças dos filhos, os quais aprendem com eles que só existe um jeito de viver a vida, com ansiedade e medo. Entretanto, o medo não é o único sentimento capaz de se propagar. O mesmo acontece com a confiança. A fé usada também é contagiante. Tempos atrás, levei meu filho de 10 anos para andar de paraçai. O responsável pela condução do barco disse que poderia levá-lo a 100, 180 ou 200 metros do nível da água. A que altura você quer voar? Como a diferença de preço era bem grande, tentei convencer meu filho a optar por 100 metros. Mas ele comentou alguma coisa sobre estar um pouco assustado com aquela aventura. Só então me ocorreu que se alguém me propusesse voar a 250 metros de altura sobre um lago fundo, com uma espécie de paraquedas nas costas e sendo arrastado por um barco, quando eu tinha 10 anos, eu com certeza engoliria em seco. Ao mesmo tempo, queria libertar meu filho do medo. Resolvi conversar um pouco mais sobre as opções que ele tinha. Depois de pensar no assunto por alguns minutos, ele acabou decidindo: quero voar a 250 metros. Acho que vou ficar com medo no começo, mas o passeio só dura alguns minutos. Quando acabar, vou me lembrar dele para sempre. Acho que se Deus lhe dissesse alguma coisa agora, seria: o passeio só dura alguns minutos. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem sabe mais o lugar que ocupava. No plano amplo e eterno das coisas, sua vida é mais breve do que você pode imaginar. Mas tudo que você fizer em fé, toda vez que confiar em mim, sempre que correr o risco de me obedecer e se mostrar pronto para responder ao meu convite, isso será para sempre. Vamos, pule. Saindo do barco. 1. Em uma escala de controle de medo, de 1 a 10, onde 1 representa o medo me paralisa toda hora e 10, quase nunca deixo o medo me deter, onde você se enquadraria? 2. Quando criança, que lições você aprendeu sobre o medo? Sua família era medrosa ou destemida? 3. Qual o seu maior medo? 4. Dos altos custos do medo, qual o incomoda mais hoje em dia? 5. Que passo você pode dar hoje para sentir medo e agir?